Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui é a Aline. Bom pessoal, aproveitando que ontem o INEP finalmente publicou os espelhos das redações do Enem 2020, vou fazer esse vídeo para vocês lendo e comentando a minha redação, mostrando os pontos fortes, os pontos fracos dela. Como a gente vai ter o acesso agora à vista pedagógica, né? Eu sei exatamente onde eu perdi mais pontos, por que eu perdi esses pontos, onde eu ganhei pontos, né? E por que eu ganhei, analisando a redação. E eu vou compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu espero que vocês aproveitem bem o vídeo de hoje e fiquem até o final, porque vai ter dicas também para vocês. Para contextualizar, para quem não fez a prova do Enem e não sabe o tema que foi, o tema foi o seguinte, vou colocar aqui: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Chega de enrolação e vamos lá conferir a redação, que é para isso que vocês estão aqui, né? Então, o meu parágrafo de introdução aqui para vocês. A redação tá aparecendo aí para vocês, né? Vou lendo aqui e depois eu faço os comentários que eu achar relevante para vocês, ok? Nos séculos 18 e 19, as transformações políticas, sociais e econômicas desencadeadas pelas revoluções francesa e industrial criaram uma atmosfera de grandes incertezas e instabilidade. Esse cenário mundial refletiu-se na produção literária brasileira da segunda geração romântica. Os jovens escritores dessa época, como Álvares de Azevedo, expressavam suas angústias por meio de uma poesia carregada de tédio e pessimismo. Assim como nos séculos passados, atualmente o Brasil continua intensamente afetado pelas doenças mentais, sendo considerado o país mais depressivo da América Latina pela OMS. Isso se deve à prevalência do estigma associado às doenças mentais, seja por preconceitos socialmente construídos ou por falta de ações governamentais mais eficazes. Então, de forma geral, aqui no parágrafo de introdução, tentei mostrar como que as doenças mentais sempre estiveram na população brasileira. E para isso eu utilizei a segunda geração romântica, falei sobre essa produção literária deles que era carregada de pessimismo, que eles expressavam as angústias, falei o contexto que eles estavam inseridos, de Revolução Industrial, de Revolução Francesa, e mostrei qual era a relação disso tudo com o contexto das doenças mentais que nós temos hoje, ok? Bom, vocês devem saber que o texto dissertativo argumentativo ele tem que ter uma tese e os argumentos. A gente vai encontrar isso nesse último período no meu parágrafo, que eu falo que assim como nos séculos passados, atualmente o Brasil ele continua sendo afetado pelas doenças mentais. E como argumentos para sustentar essa minha tese, eu cito os preconceitos socialmente construídos e a falta de ações governamentais eficazes. Então, os meus próximos parágrafos vão ter que trabalhar esses dois argumentos que eu citei aqui, certo? Bom, agora falando sobre os pontos fracos desse parágrafo, eu encontrei alguns pontos que mereciam ser destacados por vírgulas que eu não coloquei. Por exemplo, eu acho que depois da palavra econômicas, ali na primeira linha, eu deveria ter colocado uma vírgula para isolar esse trecho, desencadeadas pelas revoluções francesas industrial, vírgula, e depois continuar, criar uma atmosfera de grande certeza e instabilidade, que eu acho que aí tem uma oração intercalada. Então, eu posso ter perdido o ponto por esse par de vírgulas que eu esqueci ali. Acho também que o trecho que começa com esse cenário e vai até pessimismo, ele não deveria estar marcado pelo ponto final. Eu acho que eu deveria ter unido esses dois trechos, porque essa parte que começa com os jovens escritores, ela acaba ficando sem ligação com a outra parte do texto, não tem nenhum conectivo ali. Então eu acho que eu deveria ter unido esse cenário com os jovens. Mais pra frente eu vou tentar reescrever
essa minha redação, consertando esses pontos gramaticais e outras coisas. Vou mandar para correção na plataforma da Imagine e eu trago aqui para vocês, ok? Então, a gente pode seguir para o primeiro parágrafo de argumentação, tá? E o primeiro parágrafo de argumentação para vocês. Vou fazer a leitura agora, depois eu venho comentando. Convém ressaltar, a princípio, que os preconceitos estabelecidos socialmente contribuem para que as enfermidades psiquiátricas sejam tratadas como tabu. Consoante Rousseau, filósofo iluminista, o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. De modo semelhante à visão do pensador do século XVIII, na atualidade, o indivíduo permanece acorrentado por estigmas sociais, associados às doenças mentais. Nessa perspectiva, o tabu impede o reconhecimento da doença, bem como a busca por profissionais qualificados para auxiliar a manutenção da saúde mental, uma vez que esse processo é reprimido. Bom, então vamos falar sobre um ponto bom aqui desse parágrafo. Eu comecei com convém ressaltar, coloquei o a princípio ali entre vírgulas, então a gente tem um conectivo, mostrando que esse é um parágrafo de introdução. É importante que no Enem isso seja bem marcadinho. Outro ponto bacana aqui nesse parágrafo foi o repertório sociocultural, né? Então eu trouxe aquela frase do Rousseau, eu mostrei qual a relação dessa frase com as doenças mentais, né? Que o indivíduo ele acaba acorrentado por certos estigmas em relação a essas doenças mentais. E eu mostrei que esses estigmas ele impede o reconhecimento da doença por parte da pessoa, então ela não identifica que ela tem um problema, por isso ela não busca ajuda, né, de quem realmente poderia auxiliar ela nesse processo, que são os profissionais que cuidam da saúde mental. Isso acontece porque justamente esse reconhecimento de que as doenças mentais elas são um problema que merecem ser cuidados, né? Não são frescura, justamente porque esse processo ele acaba sendo reprimido. Então eu acho que a argumentação aqui tá ok. Chegamos ao meu segundo parágrafo de argumentação e tá aparecendo aí para vocês, né? Então vamos lá, vou fazer a leitura. Ademais, a ineficiência governamental para combater o estigma associado às doenças mentais contribui para a persistência e crescimento dessas doenças ao longo dos séculos. De acordo com a OMS, saúde não é ausência de doenças, mas sim um estado de completo bem-estar físico, social e psíquico. Tendo em vista essa visão mais ampla sobre saúde, compreende-se a relevância da saúde mental para a economia. Assim, negligenciar essa questão de saúde pública implica a prevalência dessas doenças e, consequentemente, perdas produtivas para o país. Nesse segundo argumento, eu acho que aqui tem uma falha, né? Porque eu acabei mostrando como que negligenciar essa questão da saúde mental é prejudicial para o nosso país, né? Não só perdas humanas, a gente tem perda da capacidade produtiva. Só que o argumento principal aqui era que o Estado, né, o governo, não proporcionando políticas adequadas, ele contribuía para que essas doenças permanecessem. Então eu expliquei como elas eram ruins, só que eu não coloquei, não argumentei como que o Estado é culpado por isso, tá? Eu acho que eu falhei aí nesse ponto. Eu entendo a questão de que eu quis colocar que esse era uma importante questão de saúde pública, que, portanto, ela merecia uma atenção adequada por parte do Estado. Só que eu deveria ter focado mais nisso. Chegamos ao parágrafo de conclusão. Então, vamos lá. Evidencia-se, portanto, que o estigma associado às doenças mentais favorece a permanência dessas enfermidades na sociedade brasileira. Dessa forma, é preciso que o Ministério da Educação crie disciplinas sobre inteligência emocional nas escolas, por intermédio de consultas públicas e debates com psicopedagogos. Tais matérias podem contar com psicólogos, a fim de combater o estigma e promover saúde mental. Que eu reafirmei a minha tese, né, de que esse estigma associado às doenças mentais, ele favorece a prevalência dessas enfermidades. Eu acabei me esquecendo de colocar a parte do Estado, né, eu acho que foi justamente por eu não ter dado conta de trabalhar essa argumentação, né. Enfim, sobre a proposta de intervenção.
Eu coloquei todos os elementos, né? Coloquei quem deveria fazer, que foi o Ministério da Educação. Coloquei o que deveria ser feito, que são essas disciplinas sobre inteligência emocional nas escolas, né? Coloquei como deveria ser feito, né? Realizando consultas públicas e debates com psicopedagogos. E eu coloquei o detalhamento no como deveria ser feito, falando que essas matérias, elas poderiam contar com psicólogos. E por último, né, eu coloquei o objetivo de tudo isso, que seria combater o estigma e promover saúde mental. Então, aqui no parágrafo de conclusão, eu não vejo grandes problemas, né? Eu acho que ele cumpriu todos os pontos. A única falha, assim, que eu diria que tem seria o fato de eu não ter colocado o Estado também aqui na reafirmação da tese. E aí, pessoal, o que vocês acharam da minha redação? Coloquem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Mas um ponto que eu esqueci de falar foi que eu não fiz o fechamento, o parágrafo de conclusão, com o mesmo conhecimento que eu apresentei no início sobre os românticos. Então eu poderia ter falado que através do diálogo e das mudanças, talvez as pessoas das futuras gerações, elas não precisassem sofrer caladas como os românticos, né, que só expressavam as suas angústias nos poemas, e poderem, de fato, serem ajudadas por profissionais capacitados, porque hoje a gente tem ciência e conhecimento para isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a vista pedagógica da minha redação, que é onde aparecem os meus pontos por competência. Então, na competência 1, eu tive 160 pontos, então só atingi 80% dessa competência. Nessa competência fala que eu apresento bom domínio da modalidade formal da língua portuguesa, que o texto apresenta uma boa estrutura sintática, só que tem alguns desvios de pontuação, de grafia e de emprego do registro exigido, que é a norma culta, né? Então, como eu falei lá no primeiro parágrafo, eu percebi que tem alguns erros de pontuação. Isso pode ter me prejudicado na competência 1. Na competência 2, eu atingi todos os pontos, tá? A competência 2 fala sobre compreender a proposta de redação, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, a redação com a introdução, 2 argumentos e a conclusão, ou poderiam ser 3 argumentos, tá? Uma tese no início, os argumentos que eu iria utilizar. Então, tudo isso contribui para conseguir esses 200 pontos na competência 2. E também os conhecimentos de várias áreas, né? Por exemplo, apresentei conhecimento de literatura, trouxe filósofos, aquela frase da OMS, tudo isso contribuiu para conseguir todos os pontos nessa competência. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Minha nota aqui foi 180, então eu atingi 90% da pontuação nessa competência. Então vamos lá, diz o seguinte aqui. Atende parcialmente aos critérios definidos a seguir. Em defesa de um ponto de vista, o texto apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria, ou seja, os argumentos selecionados estão organizados e relacionados de forma consistente com o ponto de vista defendido e com o tema proposto, configurando-se independência de pensamento e autoria. Apesar disso, né, então, como eu mostrei lá no argumento 1, eu não vejo problema nele. Só que já no argumento 2, eu consegui entender o que eu quis dizer nele. Só que para sustentar o fato de o governo ele ter culpa nisso, eu não consegui defender, sabe? Faltou alguma coisa ali nele. Então, eu acho que aquele parágrafo foi o que me descontou ponto na competência 3. Competência 4, conseguimos 200 pontos também. Então, a competência 4, ela fala sobre o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Foi aqueles recursos coesivos que eu conversei com vocês em alguns vídeos antes da prova do Enem, que eu falei de deixar marcadinho no parágrafo de introdução, a estrutura que você utilizar, para o argumento 2 e para o parágrafo de conclusão. E ao redor do texto, utilizando recursos coesivos também, outras conjunções, para apresentar suas ideias, tá?
Agora na competência 5, que fala sobre o último parágrafo, que é onde geralmente a gente deixa a proposta de intervenção. Então aqui eu também tive 200 pontos. Fala o seguinte, que o participante elabora excelente proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Apresenta todos aqueles elementos que eles exigem, quem, o que deve ser feito, como deve ser feito, para que vai ser feito e o detalhamento de algum desses itens aqui. Eu acho que o vídeo finaliza por aqui, né? Eu li a minha redação com vocês, mostrei a lista pedagógica dela, espero que tenha ficado claro os pontos fortes, os pontos fracos também, para vocês poderem aprender e não cometer os mesmos erros que eu cometi e talvez acertar aí nos pontos que eu mandei bem, né? Para quem ainda não olhou o espelho da sua redação e nem viu a lista pedagógica, talvez, sei lá, tá desanimado, né, porque não teve uma nota tão boa na redação, eu reafirmo aqui que é muito importante a gente olhar isso, porque é uma forma de você conhecer os seus pontos fracos. Por exemplo, em qual competência você perdeu mais pontos? Se foi na C1, você vai ter que estudar mais gramática. Se foi na C2, talvez faltou repertório sociocultural. Então você vai ter que assistir documentários, vai ter que assistir filmes, anotar esses repertórios e relacioná-los com possíveis temas que podem cair na redação do Enem. Se foi na C3, talvez você precise assistir mais aulas sobre argumentação e praticar essa argumentação fazendo redações, né? Se foi na C4, você precisa estudar os recursos coesivos, estudar aquelas tabelas com conjunções. Se foi na C5, né, que é sobre a proposta de intervenção, talvez você devesse assistir aulas sobre como fazer uma proposta de intervenção completa, com todos aqueles elementos que eu falei aqui no vídeo. O sujeito, o que deve ser feito, como deve ser feito, para que vai ser feito e o detalhamento. Acho que é isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço muito para quem assistiu até o final aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês, deu uma luz aí sobre os estudos de vocês em redação de maneira geral. E foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Pessoal, o vídeo finaliza aqui. Beijão e até o próximo.